Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o sexto vídeo que está sendo produzido e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre as formas de se armazenar a coleção, as maneiras que a gente tem para deixar a coleção bem organizada, mais ou menos protegida. Isso vai depender um pouco da opção de cada um e tem que ser respeitado. Vai depender também do bolso de cada um, tá? E da forma que a pessoa quer apresentar a sua coleção. Ah, Existem várias formas da gente estar armazenando as peças. O importante é vocês não deixarem elas juntas, amontoadas. Tem tipo de material que não pode ficar em contato direto com outra peça. Material de alumínio mesmo, década de 50 e 60, se você deixa com outros materiais que tenha zinco, que tem esses outros tipos de materiais, em pouco tempo você perde a peça. Ela vai sumindo, ela vai desintegrando tudo que é a cunhagem dos dois lados. Você acaba em pouco tempo perdendo a peça. Tem materiais que vão manchar e vão oxidar. Então você acaba perdendo a sua coleção. Independente se são peças MBC ou flor de cunho. Flor de cunho não pode estar amontoado de maneira alguma. Mas às vezes tem pessoas que têm peças honestas, soberba, num bom estado, mas está tudo amontoado. Pessoal que está iniciando. Então a importância de se separar. Vamos lá. Primeira opção que a gente tem, e mais em conta, são os coin holders. A gente tem tanto o coin holder comum, que ele vai vir em caixinhas de 50 unidades, tá? Essa é uma das mais em contas que tem. Uma caixinha dessa vai sair em torno de 6 a 8 reais com 50 unidades. Existe também os coin holders autoadesivo. Qual a diferença de valor? É grande. Enquanto esse daqui com 50 custa de 6 a 8, o outro vai custar em torno de 30, 35, só por ser autoadesivo. Qual a diferença? A diferença é que quando é um coin holder comum, você é obrigado a utilizar os grampos, tá? Então fica muita informação, fica feio. E o grampo, com o tempo, ele vai oxidando, vai enferrujando. Acredito que muita gente aí que já pegou alguma moeda em coin holder antiga, já viu o grampo tudo enferrujado. Então, dependendo do material, esse ferrugem pode até passar para a peça ou deixar feio o coin holder. Uma opção para economizar, quem não quer comprar o autoadesivo e quer fazer uma coisa mais limpa, é comprar uma fita dupla face, pode ser uma fita como essa daqui, tá? Ela é bem fina e você vai cortar. Então vai pegar o coin holder, vai cortar, colocar nos quatro lados, né? Ver se não fica para fora, se fica para fora, como ele é fininho, vocês encaixam para dentro, né? Vai colocar a peça. Vou pegar a primeira que veio na mão aqui, tá, gente? E vai colocar. Nunca usem um coin holder muito grande para uma peça de diâmetro pequeno. Fica feio, fica aquele coin holder vazado que a gente consegue ver o outro lado e não tem peça. Então, o ideal é sempre fazer ele e deixar um pequeno espaço aqui. Então, ó, fechou, o coin holder fechou, né? A peça toda, fica uma coisa bem apresentável. Qual a diferença? Vou mostrar para vocês a mesma peça utilizando o coin holder com a fita adesiva, tá? É o mesmo coin holder comum, só que usando a fita, não é o alto adesivo, é colocando a fita. Olha como fica limpo as informações. Olha a diferença. E eu costumo usar, compra em qualquer papelaria grande, você só vai ter que ter uma impressora, né? Então compra aquelas folhas da 3M e você vai anotar item por item. Então vai estar aqui R$ 500, 1928, símbolo da fortuna. Está mostrando o ano. Tem gente que gosta de colocar o material, tem gente que gosta de colocar mais algum tipo de informação. Para mim, quanto mais clear ficar, é melhor. Então fica limpo. Olha a diferença. Na hora que você joga ele por uma pasta, fica muito mais bonito do que com os grampos. Sem falar que com os grampos, pessoal, ou você compra um grampeador mais caro,
que tem a opção de ficar rente, então reparem que ele está bem rente. Eu não tenho esse grampeador rente, então o que que eu faço? Eu tenho um martelinho, eu protejo a peça colocando um acrílico em cima e dou uma batidinha em todos os lados. Por que isso? Porque se você não fizer, eu vou pegar uma peça que eu comprei. Olha a diferença de altura dos grampos. Vocês conseguem enxergar? Para um que foi batido e um que não foi. Esse aqui você coloca nas pastas, não vai rasgar a pasta. Esse daqui, o próprio peso de folha sobre folha, com o tempo, deixa as folhas feio e pode até rasgar. Então, se optarem pelo grampo, é muito simples, procura um grampo de boa qualidade, né? Não deixa os grampos em lugar úmido, porque já vai detonando ele. Então vocês têm a escolha primeira de todas: usar o coin holder ou autoadesivo ou criar o seu autoadesivo, tá? Segunda opção de formas de armazenamento. Nós temos os quadrum. Quadrum são essas embalagens que você consegue olhar a peça, apreciar ela dos dois lados, anverso e reverso. Existe alguns quadros que ele já vem as medidas, os diâmetros. Então, ele é destacável, você vai abri-lo, vai ver o tamanho, o diâmetro da sua peça e vai destacar o que não te interessa e ela vai ficar encaixada perfeitamente como está essa aqui. Tá vendo que não sobra? Então, existem vários modelos. Esse modelo, por exemplo, ele tem a parte interna é plástica, então não dá para você trabalhar e colocar outra peça. Vai ter que ser sempre para esse diâmetro. Só que também já é um material mais apropriado, porque o pessoal já produz sabendo o que é para moedas. Eles não vão usar um produto químico aí que pode detonar. Sendo que alguns quadros, eles têm um material esponjoso que você vai tirando. Alguns você tem até que recortar, outros vocês vão destacar, como eu expliquei. Custo de um quadro. Geralmente essas coisas a gente manda vir de sites como o Wish, outros tipos de sites que têm esses produtos numismáticos, né? E o custo cai bastante. Mesmo tendo frete, o custo cai. Mas encontra-se quadros, se for comprar em quantidade, R$ 5, R$ 6, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende da quantidade que você vai comprar. Existe ali já nas caixinhas, né? E vai depender do modelo de quadro que você escolher. Via de regra, R$ 5 você consegue comprar sem dificuldade. E a peça fica protegida. Se você gosta de mostrar suas peças para os outros, elas vão ficar protegidas. Dan, mas onde que eu guardo os quadros? Desde estojos até estojos de madeira, até estojos de outros tipos de materiais, tudo organizadinho. Existe alguns gaveteiros, muita gente que coleciona as peças em quadro, elas vão usar os gaveteiros. E finalmente, nessa parte mais de expor a moeda, a gente tem o slab. O slab, ele é um pouco mais caro. Um slab hoje varia de 10 a 20 reais, dependendo do modelo também que você vai escolher. Qual o diferencial do slab? O slab, pessoal, ele vai ter uma medida padrão. Então você vai ter que comprar um slab para moedas de 27 milímetros, para moedas de 18 milímetros e assim por diante. Não vai caber qualquer moeda. Vantagem do slab: ele já é um expositor. Então, ele é um belo de um expositor. Em cima você vai ter um adesivo que você vai colar e vai colocar as informações da peça. E aqui você vai ter a peça sem contato com outros tipos de materiais. Qual a importância de se comprar um slab de boa qualidade? É o material produzido, tá? Ele é um acrílico e interno ele é um material plástico. Marcas mais conhecidas já vão ser livres de produtos químicos e não vai alterar a sua peça. Slabs mais safados, Xing Ling, eles vão ter uma qualidade menor e com o tempo eles podem alterar a sua peça.
Quais peças são indicadas colocar no slab? Por exemplo, moedas de R$ 1. As moedas de R$ 1, após 2003, por aí, elas são. A gente olha, a gente vê dois materiais, anel e núcleo. Na verdade, elas têm 6 ou 7 materiais nas ligas delas. Então não é só aqueles dois. Imagina 6 ou 7 materiais. Se um material já reage com o ambiente, imagina 6 ou 7. Então é muito comum o pessoal falar que tem uma bandeira que que já é esse material que eu estou me referindo. DH nem tanto, mas tem uma bandeira flor de cunho, mas ela não tem quase brilho, ela está opaca. Se você pegar uma moeda da bandeira, uma moeda de R$ 1 pós 2001 e for colocar num álbum comum com folhas, vai alterar a coloração. Se você usar só o coin holder, existe grande chance de alterar a coloração. E altera a coloração, altera a classificação. Alterou a classificação, altera o valor. Então, peças de prata. A prata é interessante a gente deixar ela envelhecer o mais natural possível. Então, se você coloca num slab uma peça de prata, você interrompe o envelhecimento dela. Dan, mas ela tá linda, tem pátina, eu quero ela assim. Perfeito. Slab nela e ela não vai alterar praticamente nada do seu estado de conservação. Agora, se você falar, Dan, e é sempre mais indicado, tem uma peça, nunca foi limpa, é de prata, ou cobre, ou bronze, e eu quero armazenar ela de uma forma que não vá alterar a coloração, slab. E uma que vai continuar envelhecendo, vai continuar o processo de pátina. Aí você usa o quê? Aí no caso vocês vão usar os envelopes. Temos a opção do envelope. Você pode até fazer uma arte e colocar, mandar imprimir. Tem um rapaz que a gente sempre compra com ele, ele tem bons preços e, e faz uma arte bacana também. Então eu usei a arte da numismática, coloquei meu contato e a peça descansa aqui dentro. Se você quer realmente que ela envelheça naturalmente, formando um processo mais bonito de pátina, é o mesmo esquema, só que daí vai ser o envelope de papel vegetal. É a forma mais correta de se manter uma moeda de prata. Uma moeda honesta que não foi limpa, né? Então, envelope de papel. E onde eu guardo tanto envelope da caixinhas? Temos esses modelos de caixas aqui. Então, vocês vão comprar, é baratinho, e vai armazenar aqui dentro. Então, suas peças de prata ou peças que vocês não queiram que altere nada na coloração, quer manter o seu estado, pode utilizar isso. O valor é extremamente baixo, deve ser 5 por R$ 1, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então é uma opção também. Então, várias opções, tá? Não existe somente uma. Tem pessoas que gostam de ter a coleção em fichários. Eu, por exemplo, guardo em fichário. Só como exemplo, então aqui é um álbum próprio, né? É uma capa próprio para moedas. E aqui você vai separar por anos, já organizada, já feita no computador, que é um gosto particular meu. Nada impede da pessoa querer fazer uma coisa mais manual e escrever. Ter uma letra bonita, nítida ali. E tem pessoas que colocam a informação que acha melhor. Tem pessoas que já põem a classificação, tem pessoas que colocam a origem de quem veio aquela peça. Geralmente a gente mais coloca o ano, o tipo da peça e se ela tem ou não algum tipo de anomalia, uma data escassa, alguma coisa, né? Quanto menos informação, menos é mais. Na hora de apreciar uma pasta, então o menos é mais, sem muita informação. Tem pessoas, pessoal, que resolve utilizar o plástico. Então, olha o que acontece. Eles pegam as peças e colocam direto nesse plástico. Então, olha como esse plástico já está amarelado. Ele já está agindo os produtos químicos na peça. Então, isso daqui vai deixar a peça que a gente fala leitosa.
uma peça sem brilho. Você colocar uma moeda de R$ 1 direto no plástico, nos bolsos, em pouco tempo você detona ela. Ah, Dan, mas não risca. Riscar não risca, mas você perde brilho de cunho, você perde um monte de características que no final da novela vai valorizar ou desvalorizar a sua peça. Dan, mas eu gosto de álbuns de luxo. Os álbuns de luxo são feitos exatamente para isso, com uma qualidade superior, vão custar em torno de R$ 250 em média um álbum de luxo, só que ele protege as peças. Para quem está iniciando, às vezes gosta do álbum de luxo pelo seguinte: o álbum de luxo ele já vem todo separado, só tem um espacinho ali. Vou dar um exemplo aqui com o álbum de Olímpica, tá, pessoal? Então ele já vem os espaços e a discriminação. Então vai mostrar ali R$ 100 Império ano tal, R$ 100 Império ano por ano. Então, para quem está iniciando e precisa, às vezes, de uma ajuda, fica prático, porque simplesmente vocês vão pegar a moeda adquirida, né, e encaixar ela ali no álbum. O máximo que vocês vão fazer é passar uma flanelinha, porque teve contato com os dedos. Preferencialmente, dependendo do material, usa uma luva para manusear. Só que aí que vem o problema. O problema não é o álbum de luxo. O problema são esses álbuns feitos posteriormente a custo mais baixo. Por quê? Vou voltar com o exemplo aqui do álbum das Olimpíadas, tá? O álbum ele é de material de papelão, um papel rígido, e ele tem uma fina camada de plástico. Essa camada de plástico, ela é isenta de PVC, é isenta de certos ácidos e certos produtos químicos que entram na composição de plástico? Não sei. Então, agora tá lindo. Como vai ficar essa moeda, esse álbum com essas moedas? Fechado, guardado 5, 10 anos. Ainda não sabemos. Geralmente a gente tem as informações que não é bom o resultado, né? Moedas das Olimpíadas, novamente, são 6 ou 7 materiais. Então, é sempre melhor armazenar de uma forma que não vai alterar a coloração. Uma boa opção também, de um custo baixo, são as cápsulas, tá? Então, como que funciona? Você vai abrir a cápsula, ela sempre tem um local mais fácil, né? Você abre a cápsula, encaixa a sua peça, fecha e está lacrado, né? Vai alterar a coloração de pátina aqui dentro? Muito pouco. A não ser também que vocês comprem um material muito safado. Mas não altera a coloração, protege, facilita a visualização e o custo extremamente baixo. Quanto que é esse custo baixo? Uma caixinha, geralmente ela vem até já com a. Geralmente ela já vem até com o estojinho, com os espaços. Sai em média, depende se vocês também vão comprar direto para o site ou vão comprar com os colegas. Uma média de R$ 100 vocês conseguem 100, 110, 120, vai depender do vendedor. Mas é os valores atuais para 2022, mais ou menos. Então, repararam, pessoal, tem várias formas da gente estar armazenando. Seja da inicial, que é um simples coin holder, seja o quadrum, seja o slab para peças mais selecionadas, seja o coin holder comum com grampo, seja o coin holder autoadesivo ou o seu próprio coin holder comum que você criou o autoadesivo. Então ele fica limpo, né? Não tem tanta informação. Eu utilizei a fita dupla face, né? E repara que ela está bem fechadinha, não abre. Às vezes, já que você fecha, é bom você apertar bem. Se você pode colocar uns 3 ou 4 prendedores que não vão marcar, mas tem prendedores que a gente compra, prendedor de roupa, encaixa aqui, ó, deixa ali um dia quietinho num canto, no outro dia ele já não vai soltar mais. Então, são várias opções para vários bolsos, tá? E com isso vocês vão estar organizando a coleção. É importante, nem que seja material comum, circulado, de valor mais baixo, é importante, no mínimo,
vocês colocarem no coin holder? Porque vai ficar fácil a visualização, vai evitar acontecer essas tragédias. Esse aqui foi um lote que entrou há poucos dias, como tinha algumas coisas interessantes, eu acabei comprando o lote todo. Então vieram moedas e vieram cédulas também. E eu reparei que tem algumas peças de prata, tem algumas peças de bronze que aqui tinham sido colocadas e alterou um pouco a coloração. Então, não vale a pena. Quando você pega esse material já antigo e você tenta tirar a moeda lá de dentro, fica opaco o local, fica manchado, sinal que a moeda reagiu com o material. Então, se for para manter só diretamente nos bolsos, é quase preferível deixar elas todas juntas. O ideal, tanto que até eu tô com a minha voz horrível hoje, mas vamos tentar falar. Olha, essa é uma folha com 2, 3 anos de uso. Né? A coloração dela é clara. Olha a diferença, a mesma folha com 15, 20 anos de uso. Ela fica amarela. Vocês conseguem notar a diferença de uma para outra? Tá? Então, todo o material químico que está aqui vai estar agindo com a sua moeda. Então, o ideal é tomar cuidado. Pessoal, vamos encerrar por aqui então, porque já faz quase 22 minutos que a gente está batendo um papo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algumas dicas, ou mesmo quiserem que a gente traga algum assunto para os próximos vídeos, deixa nos comentários, se puder dar um like, pelo menos para a gente saber quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão assimilando aí o conteúdo, já é bem válido também, tá bom? Seguimos à disposição e colecionem, é bom demais. Até mais.